Fala, rapaziadinha, de boa? Que paz. Tô aqui de novo, dessa vez carequíssimo, como vocês estão vendo. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Rapaziada, primeiro dia fora do quartel. É isso, é sobre isso o vídeo. Então, pra vocês que não sabem, no início desse ano aqui, eu fiz o alistamento militar, que eu tinha feito de 18 anos, e fui convocado. Então, sendo convocado, serviço militar obrigatório, e foi o que aconteceu. Virei soldado EV, efetivo variado, Gonçalves, 215. E comecei a frequentar o quartel todos os dias, que nem um emprego CLT mais ou menos. Só que tem um internato. E pra quem não sabe, o internato é quando você passa um período de tempo, alguns dias no quartel sem sair, sem poder sair. E é isso, foi o que aconteceu. E hoje é o primeiro dia depois de eu ter saído. Eu fiquei no total 3 semanas. O internato foram 2. Mas uma semana eu fiquei de laranjeira. Laranjeira é quando você fica lá porque você quer, você não tá obrigado. Eu fiquei só pra entender mais ou menos como é que ia ser o internato. Tipo, eu fiquei uma semana inteira de laranjeira pra ver como é que ia ser o internato e depois as outras 2 obrigatoriamente. Então 3 semanas no total. Cheguei hoje em casa. Cheguei ontem no caso, sexta-feira, saí ao meio-dia. E é isso. Agora eu tô no meu momento de paz, que eu tava com extrema saudade de poder fazer essas coisas. Então vamos lá. Eu tô aqui com umas castanhas, castanha do caju, todas. Tem a granola, a granolinha, iogurte adoçado integral, o mel, colher e faca. E pra complementar, só pra complementar, eu vou acender essa velinha aqui, que é de cravo. Não, é de canela. Então eu vou acender pra deixar aqui fazendo um cheirinho, só enquanto a gente conversa. Vou deixar ela aqui. Não, vou deixar ela aqui escondidinha, foda-se. Tá, então vamos lá. A ideia é contar como é que foi o internato. Como é que é ficar lá no quartel preso, sem sair, os caras 4. E o spoiler é que não é fácil. É difícil, é chato, você enjoa, você cansa, você não dorme direito, você faz muito exercício físico o tempo todo. Mas dá pra tirar alguns aprendizados. Deixa eu ver aqui o que o celular falou. Dá pra tirar alguns aprendizados disso. É ruim, é ruim. Só que não é de todo, não é tudo ruim. Tem coisas que são razoáveis. Eu coloquei a granola aqui, vou comer um pouquinho, porque daqui a pouco é o almoço, na real. Eu vou colocar umas castanhas aqui. Aí tá ficando... Yes, sir. Mano, então vamos lá. Primeiros dias de internato. Eu tava até que gostando, porque lá você aprende toda uma filosofia de vida diferente do paisano. O paisano o que é? São as pessoas, os cidadãos que não são militares. Então os cidadãos que não são militares vivem um estilo de vida completamente diferente de um militar. O militar tem 1001 regras, uma caralhada de coisas que ele tem que fazer. E no início do internato, que eu fui apresentado para essas regras e os procedimentos e tudo mais, eu gostei um pouco, porque são regras boas. É tipo, ele te ensina a cuidar o exército te ensina a cuidar da sua aparência, do seu físico, da sua saúde, se alimentar bem, ter foco, disciplina e os caralho é 4, entendeu? Então são coisas boas a se ter como pessoa. Só que depois de um tempo, quando você começa a ser forçado a manter esses princípios, sendo que você não queria nem estar ali, aí o bicho pega, tá ligado? Olha, é o seguinte, acho que foi no final da primeira semana que eu já não tava
Já não tava aguentando mais, sério. E aí a história é... Seguinte, já coloquei o mel, nem sei se eu avisei. Vou vir com o iogurte agora. Dar aquela mexida. E vamos lá. O vídeo tá com 5.000, eu não quero estender muito. Então, eu vou comer menos e falar mais. A princípio, você chega lá no quartel, eles te ensinam os princípios do exército, as habilidades e competências que um militar precisa ter. E a partir desse momento, você deve isso ao quartel. Então, a partir do momento que eles te falam, você tem que ter disciplina, lealdade, honestidade, princípios, e você fala, sim senhor, entendi, você não pode falhar com a sua palavra, não pode falhar com isso. E é isso. E aí você vai ficar 2 semanas lá, o celular fica apagando a tela, você vai ficar 2 semanas lá, seguindo todas as ordens que eles vão passar, sem abrir mão desses princípios. Então, se ele fala pra você fazer tal coisa, tal horário, não vai ter ninguém te olhando. Mas você vai fazer certo de qualquer jeito, mesmo sem ninguém olhar. Porque você vai fazer, você é um soldado e vai fazer certo. Aí fechou. O que é o foda? Muito exercício físico, então eu corri pra caralho. Todo dia correr, todo dia fazer flexão, abdominal, barra, polichinelo, os caralho é 4, isso cansa. E dormir mal todos os dias. E dormir lá, tipo, ir dormir pra meia-noite e acordar 4, tá ligado? Nem todos os dias, mas alguns dias, tá ligado? Então tem uma privação de sono que é foda. Outra coisa, eu não sou sozinho no pelotão, então meu pelotão é o Choque. É Choque o nome do meu pelotão, segundo pelotão. Tem 40 soldados. Eu sou um deles. Você faz algumas amizades, mas nem todas as pessoas são conversáveis, tá? Nem todo mundo veio do mesmo lugar, nem todo mundo pensa da mesma forma, então tem rixa, tem bateção de boca. E é aquilo. Eu acho que o exército, não vou falar tanto do que eu achei de ruim, vou falar mais do que eu achei de bom. Eu acho que o exército, nessas 2 semanas que eu passei lá, ele me ensinou a valorizar aquilo que eu tinha, mas não via. E isso é muito louco. Porque ontem eu saí do quartel e fui encontrar com meus amigos. E eu tinha isso toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu já ia e encontrava eles. Eu tinha essa rotina. Só que eu não via o quão importante, o quão bom era isso, tá ligado? Eu, por exemplo, escutar música. Fiquei 3 semanas sem escutar música. Lá no quartel não pode, tipo, fone de ouvido, essas coisas. Eu tinha música a todo momento na minha vida. Sempre escutando música. Só que eu não via o quão isso fazia bem pra mim, tá ligado? Eu tinha isso sempre que eu quisesse, tá ligado? Se eu quisesse fazer 10 desse num dia, eu fazia. E depois de, tipo, passar 3 semanas sem, você olha pra essa porra aqui e fala, caralho, isso aqui é sinistro de bom. Então, ele te ensina a valorizar as coisas. Ele também te ensina a olhar pra sociedade de uma forma diferente. Então, você tá aqui andando na calçada, você olha, tipo, pras pessoas, você se importa com a sociedade. Você não joga um lixo no chão, você dá o seu assento todas as vezes pra quem precisa, não precisa ser mais uma idosa, sabe? Não precisa mais aparecer um deficiente no metrô pra você querer dar o seu assento. Você só, tipo, dá por livre e espontânea vontade. E é isso, muito louco. De resto, foi muito difícil, muito chato. Mas é isso, tudo passa, estamos de volta. E eu acho que o mais importante agora é eu conseguir conciliar a personalidade que eu tenho que ter dentro do quartel com a personalidade que eu sempre tive fora do quartel. Porque lá no quartel eu sou o Gonçalves, tá? Uma pessoa completamente diferente. Não pode dar risada, tem que falar sério, tem que falar gritando, falar pouco. Fora do quartel não tem nada a ver comigo isso. E eu preciso conciliar essas 2 pessoas pra não deixar o Gonçalves
a pessoa que eu sou dentro do quartel, tipo... Eu não quero que o quartel me mude, tá ligado? Eu gosto de como eu sou, eu gosto de fazer as coisas que eu gosto das pessoas que eu ando. E eu não quero ir pro quartel lá tanto, ficar tanto tempo lá, que comece a pensar que isso já não é mais quem eu sou, que isso já não é mais quem eu quero, e o quartel me mudar, ao invés de eu acabar me mudando porque eu quero. Vou tentar explicar mais uma vez isso só pra deixar claro. Por exemplo, lá no quartel, os caras falam que você não pode beber, não pode fumar, não pode dar risada, não pode brincar, não pode conversar, e os caralho é quatro. E aí você fica lá, assim ó, sério, existindo, obedecendo ordem. Eu posso muito bem voltar aqui pra minha casa de sexta-feira, tá vendo? Minha família tá ali feliz, se divertindo. Eu posso muito bem voltar aqui pra casa de sexta-feira e esquecer de virar a chavinha e chegar assim. Oi, mãe. Aqui, fazer minhas coisas, ir dormir, acordar, bom dia. Mas eu não quero, mano. Essa é a pior coisa. Eu não quero deixar o Gonçalves sair pra fora do quartel. Quero manter a minha essência, mano. Porque eu acho que esse é o mais importante. Então é isso, vou devorar essa porra. Vou gravar só o início aqui de eu provando. E depois, fim do vídeo. Porra do caralho. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Isso aqui é simplesmente muito bom. Muito bom. Muito bom. Esqueci a banana. Esqueci de cortar uma banana aqui dentro. Isso aqui é simplesmente muito bom. Só que eu tenho certeza que se eu não tivesse passado 2 semanas no quartel, 3 na real. 3 semanas no quartel. 3 semanas sem comer isso. E tivesse só comido aleatoriamente, eu não estaria valorizando tanto quanto estou valorizando agora, tá ligado? Então é isso. Então é isso. Dê valor. Dê valor à sua família, dê valor a estar em casa, a acordar e ter sua mãe do seu lado, a chegar sexta-feira e você poder sair com seus amigos, a você lidar com as suas responsabilidades, matar o leão do dia e poder ficar à vontade, fazer o que você gosta. Porque a gente só valoriza quando perde, literalmente. Sem frase de efeito. É literalmente isso. Então é isso, tchau.